Aleluia. Queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que temos de, nesta noite, nos reunirmos para recebermos da parte do Senhor a sua santa e bendita palavra. Eu sei que você já foi abençoado através de muitas outras pessoas que, na noite desse dia, Deus usou para abençoar a sua vida através de palavras maravilhosas, participamos e ainda estão acontecendo vários cultos online. E eu tenho o privilégio de, nesse momento, chegar até você através dessa live para também compartilhar da palavra do Senhor e que Deus ele nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você nesse momento, clamando a Deus para que fale ao nosso coração. Pai bendito, eu te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te agradeço por esse dia que o Senhor nos guardou na tua presença. Eu te agradeço pela oportunidade de chegar até o meu irmão, minha irmã, através do recurso da mídia, da internet, para ministração da tua palavra. Que tu tenhas misericórdia, Senhor, de mim, de cada um dos meus irmãos e irmãs, e que verdadeiramente essa palavra venha do teu coração para nos abençoar. Nós somos totalmente dependentes de ti. Se estenda a tua bênção, o teu conforto, o teu consolo sobre tantos que estão, meu Senhor, enlutados, tantos que se despediram de pessoas queridas nesse período de pandemia. Nós, como Igreja de Cristo, continuaremos intercedendo para que o Senhor haja em favor do nosso país e do mundo, afetado por essa pandemia. Que tu tragas restauração para a saúde daqueles que estão acometidos pela Covid-19. Que tu abençoes a vida dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, cuidando desses doentes. Que o Senhor venha resguardá-los de serem contaminados com o vírus e nos dê, enquanto sociedade, também a responsabilidade de sabermos nos preservar com as medidas de segurança, de higiene, as medidas sanitárias necessárias para não contribuirmos para a proliferação desse vírus. E que nesta noite, Senhor, tu mais uma vez sejas através dessa live honrado, glorificado e os meus irmãos e irmãs edificados através da tua santa e bendita palavra. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você e peço que você abra comigo a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 19 a 25. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 19 a 25. E a palavra de Deus nos diz: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana.
Palavra do Senhor Jesus para o nosso coração. Provavelmente em algum momento da sua vida, você deve ter pensado ou falado como eu, que privilégio os discípulos de Jesus tiveram de estarem com ele pessoalmente numa convivência diária durante os seus 3 intensos anos de ministério terreno. Que privilégio eles tiveram de ver e ouvir e mais ainda tocar em Jesus. Estas são indagações que parecem nos distanciar do privilégio que os discípulos tiveram de caminharem com com o Jesus de carne e osso, presenciar os seus milagres feitos diante dos seus olhos e ainda atestarem a autoridade com que ele falava aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, sem qualquer possibilidade de argumentação por parte deles que contradissesse o mestre ou que possibilitassem eles prevalecer contra o que Jesus pregava e ensinava. E isso apesar do conhecimento profundo que tinham das Escrituras e da técnica que utilizavam para exporem e instruírem os seus prosélitos, os seus discípulos, como registra o Evangelho de Mateus. A diferença entre Jesus e os renomados teólogos judeus, conhecidos como mestres, escribas, doutores da lei, que gozavam de privilégio ou de prestígio e de respeito por parte da comunidade judaica daquela época, era uma só a diferença: a autoridade com que Jesus falava sobre Deus às pessoas e a maneira como ele ensinava as pessoas acerca das Escrituras. Mateus capítulo 7, versículo 29 registra isso. Em relação aos discípulos que comparamos como mais bem-aventurados do que nós, por terem convivido com Jesus pessoalmente, a Bíblia narra vários episódios que comprovam o quanto a fé que tinham era insuficiente para crerem em tudo o que viam e ouviam da boca do próprio Senhor Jesus. Por isso é que Jesus mesmo disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Quando falou a Tomé que exigiu tocá-lo para só então acreditar na versão dos outros discípulos de que ele havia ressuscitado. A incredulidade de Tomé, na verdade, é uma representação do espírito coletivo dos discípulos e não deve ser interpretado como levado em conta ou atribuído como uma censura pessoal a Tomé. O que veremos durante o ministério terreno de Jesus são reações de todos eles que vão desde ciúme e infantilidade à incredulidade e ao medo, o que chega a ser, se não ridículo, cômico, engraçado, em se tratando de pessoas que se relacionavam com o melhor discipulador nas questões do reino de Deus. Os versículos 23 e 24 do capítulo 2 do Evangelho de João, onde está escrito que, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia todos. Esses versículos situam o contexto ao início do ministério de Jesus, o que nos leva a entender que Jesus sempre soube, desde o princípio, com quem estava lidando. Então, voltando ao que eu já disse, que provavelmente em algum momento da sua vida você deve ter pensado ou falado como eu, que privilégio os discípulos de Jesus tiveram de estarem com ele pessoalmente numa convivência diária durante os seus 3 intensos anos de ministério terreno. Que privilégio eles tiveram de poderem ver e ouvir, mais ainda, tocar em Jesus. Falando sinceramente, sabe que tipo de pessoa você seria se tivesse convivido com Jesus e presenciado tudo que ele disse e fez? Mais um carnal entre os demais discípulos que estavam ao seu redor o tempo todo. Que ele disse certa vez, ele mesmo, conforme o que está escrito lá em Mateus, capítulo 17, versículo 17, até quando vou ter que aguentar vocês?
Esta pergunta de Jesus terá uma resposta em algum momento da história da vida dos discípulos, esse até quando. E para compreendermos um pouco sobre o que Jesus estava querendo dizer com essa frase, vamos pensar na ocasião em que eles não puderam sequer expulsar um demônio que atormentava o filho de um homem desesperado que foi procurá-los, porque sabia que eram os discípulos dele. Eram discípulos de Jesus. Mateus capítulo 17, versículos 15 e 16 narra essa história. Ou então vamos pensar nos carnais Tiago e João, conhecidos pelo apelido de Filhos do Trovão. Eles eram dois irmãos com características explosivas, eram barulhentos, apesar da personalidade forte que tinham e de serem pessoas que impactavam as outras. Mas mesmo ao lado de Jesus, a força da personalidade deles às vezes implodia com um impacto negativo. Por exemplo, um dia, Jesus e os discípulos estavam em viagem e precisavam pernoitar em Samaria, mas o povo dali não quis recebê-los. Qual foi a reação de Tiago e de João? Perguntaram ao mestre se queria que eles mandassem descer fogo do céu para consumir os samaritanos. E claro que Jesus os repreendeu, dizendo que não era aquela a natureza do seu reino. Registrada essa fala de Jesus em Lucas, no capítulo 9, versículo 54. E o que dizer sobre a reação dos discípulos que estavam navegando de madrugada, sem a presença de Jesus no barco, e quando o viram ao seu encontro, acreditaram que era um fantasma, porque Jesus estava andando por sobre as águas. Mateus capítulo 6, versículo 49. O que você tem a dizer para uma pessoa crente que tem medo de fantasma? Podemos avaliar a maturidade dos discípulos que andavam com Jesus a partir da discussão que tiveram, disputando entre eles quem era o maior. Lucas capítulo 9, versículo 46. Ou pensar no corajoso Pedro que, quando a coisa ficou difícil e a perseguição a Jesus resultou na prisão dele, Pedro, praguejando por 3 vezes, negou que era um dos discípulos de Jesus. Fica evidente que todos estes exemplos em relação aos discípulos de Jesus, naquela convivência que eles tinham, na dimensão da convivência física com Jesus, não puderam atender às expectativas do chamado para o discipulado do reino. E por isso nenhum deles serve de modelo, de inspiração a nós em relação a uma vida espiritual madura que agrade a Deus nessa dimensão da convivência física com Jesus. Aliás, como o próprio texto que lemos nos versículos 24 e 25 do Evangelho de João nos diz, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava também de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia que o comportamento instável dos discípulos não seria alterado simplesmente pela convivência natural com ele. Apesar de Jesus mesmo fazer coisas sobrenaturais diante dos olhos dos discípulos. Da mesma forma, como a convivência natural de Jesus com os seus discípulos não resultou na compreensão, na visão espiritual por parte deles das coisas que ele ensinava, também hoje não é possível compartilharmos coisas espirituais com quem não se interessa em transcender da condição de vida bios. E a vida bios, ela está limitada às questões relacionadas à existencialidade humana, biológica, como a preocupação com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não dá para a gente comparar com a relação de vida na condição Zoe. Zoe é uma vida na expectativa, orientando a pessoa para vida espiritual com o espírito. A vida espiritual, a vida Zoe, ela só começa a acontecer quando a gente recebe
o Espírito Santo, quando tem uma experiência com o Espírito Santo, direcionando-a para as prioridades das coisas que devem ser experimentadas aqui, mas que tem uma repercussão para a eternidade. Eu estou falando da experiência pessoal com o Espírito Santo. A respeito de uma pessoa espiritual, a primeira coisa que deve ser levada em consideração é a maneira como os dons espirituais se manifestam através do fruto produzido pelo seu testemunho de vida. A função de alguém que tem comunhão com o Espírito Santo não é causar admiração ou provocar o elogio das pessoas para si, pela forma como é usado por Deus, como que requerendo uma consideração dos outros, do seu nível espiritual, da intimidade que tem com Deus. A função de alguém que tem comunhão com o Espírito Santo é estimular nas outras pessoas o mesmo interesse também pelas experiências espirituais com ele, alcançando essa pessoa, a sua liberdade em Cristo, o seu despertamento para o seu potencial espiritual em Deus, para a glória de Deus, para a edificação de vidas, de acordo com como quer usar a vida dessa pessoa, de acordo com o que o Espírito Santo quer fazer através da vida dela. Sem deixar de levar em consideração o princípio da submissão às autoridades que nos presidem na igreja, no ministério, precisamos ter cuidado com os que se julgam estar num patamar espiritual tão elevado, transparecendo ocupar uma posição muito acima dos outros, dando a ideia de que jamais poderão ser alcançados no nível de espiritualidade em que estão. A marca fundamental percebida numa pessoa cheia do Espírito Santo é a humildade como atitude consciente de que as suas experiências com Deus só têm relevância quando direciona os outros a uma comunhão com Jesus, o que significa o verdadeiro propósito no processo do discipulado. Os discípulos de Jesus, eles não puderam discernir os principais acontecimentos relacionados às experiências espirituais que ocorreram a eles enquanto estavam na convivência terrena com Jesus. Voltando ao texto do capítulo 2 do Evangelho de João, o versículo 22 é inserido pelo autor para situar a realidade da fé dos discípulos naquele momento, declarando que nem mesmo eles compreendiam a afirmação que Jesus fazia acerca do templo que ele relacionava ao seu próprio corpo. Na verdade, como diz o texto, isso só fica esclarecido para eles depois da ressurreição de Jesus dentre os mortos. O pensamento deles acerca de Jesus até então era o mesmo do Messias que, com sua espada empunhada, o mesmo dos judeus que esperavam esse Messias com sua espada empunhada, libertando Israel da dominação opressora dos romanos. E é isso mesmo que os dois discípulos no caminho de Emaús discutiam um com o outro enquanto Jesus se aproximava deles, depois de ter ressuscitado. Quando Jesus pergunta para eles sobre que assunto conversavam, eles reagem, indagando a Jesus se ele era o único a não saber dos últimos acontecimentos em Jerusalém. De uma maneira que soa bastante irônica a pergunta de Jesus a eles, quando vira-se para eles e pergunta: quais acontecimentos? Quando estão eles caminhando, retornando de Jerusalém para Emaús, e eles declaram para ele a sua expectativa frustrada. Lucas capítulo 24, versículo 21 registra que, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia. E desde que tais coisas sucederam, esses dois discípulos estavam caminhando para Emaús,
povoado que ficava a 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Quando eles chegam ao seu destino, eles convidam Jesus para entrar na casa onde se hospedavam, porque já era tarde. E estando à mesa, Jesus tomou o pão, partiu diante deles, e o gesto de Jesus ao partir o pão abriu o entendimento daqueles dois e eles o reconheceram. Interessante que logo depois, Jesus desaparece da vista deles e em seguida acontece o que diz o texto de Lucas no capítulo 24, versículo 33, que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Nesse momento, eles não estão cheios do Espírito Santo ainda, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido, mas a experiência com Jesus ressuscitado, faz com que eles voltem na mesma hora para Jerusalém, a fim de se juntarem aos 11 discípulos e aos outros que estavam com eles. O nome de um dos discípulos que Jesus encontrou no caminho de Emaús era Cleopas, que a tradição da igreja vai dizer que é irmão de José, portanto, tio de Jesus. Eu creio que provavelmente os dois perseveraram em oração no cenáculo com os 120 discípulos que estavam reunidos no dia de Pentecostes e também foram cheios do Espírito Santo posteriormente. E é o que nós devemos fazer a cada dia, andar na direção que nos fará ficar cheios do Espírito Santo, andar na direção que nos tornará homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O que você precisa compreender sobre os discípulos que conviveram fisicamente com Jesus é que você não está numa condição de desvantagem em relação a eles. Eles não viveram, apesar da presença de Jesus em carne e osso junto com eles, eles não tiveram o privilégio que você tem de ser habitado pelo Espírito Santo naquele tempo de convivência terrena com Jesus. Jesus mesmo declarou aos seus discípulos que andaram com ele. Ele disse o seguinte: tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier, pois, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. João capítulo 16, versículo 12 e 13. Jesus disse que eles não podiam suportar naquele momento muitas coisas que ainda tinha para lhes dizer, e isso porque na condição carnal em que se encontravam, não podiam participar das coisas espirituais que só teriam acesso depois que recebessem o Espírito Santo. Ao próprio Pedro, na última ceia com os discípulos, Jesus disse: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 32, registra essa palavra. Apesar de Pedro ser para os outros discípulos uma referência de liderança que tomava a dianteira em muitas decisões entre eles, a sua influência no que dependesse da atitude dele, primeiro quando Jesus foi preso e depois pela forma como reagiu negando Jesus 3 vezes, é uma demonstração do quanto insuficiente foi a sua convivência física com Jesus, em termos de demonstração de firmeza de fé diante das situações que ameaçaram a sua liberdade e a sua própria vida. Quem sabe se Pedro tivesse demonstrado no momento em que Jesus foi preso a mesma ousadia no confronto com as autoridades judaicas que em outro tempo mandaram ele para a prisão, quem sabe ele teria ocupado o lugar de um dos dois condenados crucificados junto com Jesus, antecipando o que a tradição cristã afirma a seu respeito, que ele mais tarde foi morto, crucificado de cabeça para baixo.
Não é a nossa personalidade forte que influencia as pessoas a se manterem firmes diante de situações adversas, diante da dificuldade, diante dos problemas, mas é o nosso firme e contínuo testemunho de conversão, fruto do poder do Espírito Santo agindo em nossa vida. Jesus disse que o diabo tinha pedido para peneirar Pedro, e ele foi mesmo peneirado. Mas Jesus tinha encomendado ao próprio Espírito Santo que agisse em favor de Pedro, de modo que a sua fé precária, não desfalecesse. Em Atos, capítulo 2, vemos o resultado dessa intercessão do Espírito Santo a favor de Pedro, que agiu com imensa ousadia e notada intrepidez, autoridade espiritual, chamando a atenção de milhares de pessoas que confundiam o mover do Espírito Santo sobre os discípulos no cenáculo, no dia de Pentecoste, com pessoas embriagadas pelo vinho. O versículo 22 do capítulo 2, que lemos no Evangelho de João, relata que os discípulos creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera, mas só conseguiram essa postura de fé depois da ressurreição do Senhor, exatamente como aconteceu com os discípulos de Emaús. E mais uma vez, o que é importante repetir sobre os discípulos de Emaús é que o coração deles ardia enquanto Jesus lhes falava das Escrituras. Durante o tempo que andava com eles pelo caminho, até chegar à casa onde eles entraram e ficaram apenas um tempo suficiente para comerem alguma coisa e verem Jesus desaparecer de diante dos olhos deles. E o texto diz que quando eles chegaram à casa, insistiram para que Jesus ficasse, porque já era tarde, e mesmo assim, Jesus some de diante dos olhos deles e eles retomam a caminhada para Jerusalém naquele mesmo momento, 12 quilômetros de volta, andando naquele dia, pelo menos 24 quilômetros. A experiência com Jesus dá força e faz a pessoa ir longe. Uma tradução da Bíblia diz que eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Precisamos compreender aqui duas coisas. Uma é a convicção que a fé nos dá acerca da palavra de Jesus, ao ponto de ela nos fazer arder o coração. E os discípulos de Emaús, eles poderiam muito bem ficar com aquela experiência e se sentirem os homens mais abençoados por Deus, porque Jesus apareceu para eles na forma de ressuscitado, Jesus ressuscitado apareceu para eles, e eles o reconheceram. Outra é a disposição que tiveram, não se contentando apenas com a experiência de ver Jesus ressuscitado, mas também desejando a sua inclusão entre os que perseveravam em oração, aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. Não tenho dúvidas de que muitas pessoas têm reconhecido Jesus na sua forma ressuscitada, conforme a Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu creio que essa é uma confissão de fé suficiente para a salvação da pessoa que crê em Jesus, e isso se constitui numa experiência pessoal com Jesus. Podemos identificar isso como uma experiência pessoal com Jesus. Eu quero relatar pelo menos duas referências da Bíblia, uma em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24 e versículo 25, que fala sobre Apolo, natural de Alexandria, e o texto diz o seguinte: era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Atos capítulo 18, versículo 25, e outra está em Atos 19, versículo 1 e 2, que fala sobre
pelo menos 12 homens cheios de fé e com o coração voltado para a palavra de Deus, certamente já fazendo discípulos conforme a experiência de salvação que tinham em Jesus. E nas passagens que a Bíblia nos relata, né, falando sobre pessoas que já eram contadas entre os discípulos de Jesus e tinham sido batizados com o batismo de arrependimento mediante a confissão dos seus pecados, a gente encontra essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, ou creram através da pregação da palavra. Esses já não experimentaram a convivência física com Jesus, mas creram uma vez que ouviram a pregação da palavra em Jesus e foram batizados mediante a confissão de seus pecados, mas sem terem tido uma experiência pessoal ainda com o Espírito Santo. E logo quando Paulo chega naquele lugar onde estão aqueles homens reunidos, o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito Santo e eles desejaram um batismo superior. Eles são convidados a receber o Espírito Santo e eles recebem a oração com a imposição de mãos e foram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz isso. Afinal, estamos falando de uma situação ocorrida depois do dia de Pentecostes. Ser eloquente, poderoso nas Escrituras, que é a mesma coisa que conhecer muito a Bíblia. Ser instruído no caminho do Senhor. Quantos filhos de crente criados na igreja, instruídos no caminho do Senhor. Ser fervoroso de espírito e até alguém que fala, ensina com precisão a respeito de Jesus, porque conhece sobre a história de Jesus, sabe ensinar. Isso não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo. E não podemos, no tempo da dispensação do Espírito, deixar de usufruir da promessa de Deus, da maior promessa de Deus. E por mais eloquente e conhecedor que você seja, por mais que você entenda da Bíblia, seja instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito e até alguém que ensina com precisão a respeito de Jesus, você não é diferente dessas pessoas que já eram até certamente reconhecidas como liderança na igreja naquela época, mas sem sequer ter ouvido falar a respeito do Espírito Santo. Quem sabe muitos ainda estejam levando a sua vida religiosa como os discípulos que conviveram fisicamente com Jesus, vendo acontecer milagres na vida de muitas pessoas, confirmando o poder de Deus, agindo na vida de outras pessoas, demônios sendo expulsos, enfermidades sendo curadas pelo poder da ação do Espírito na vida de outras pessoas, mas sem ainda ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Se você tem a fé que concedeu a você a experiência para a salvação através de Jesus, crê que ele ressuscitou dentre os mortos e tem a certeza de que os seus pecados foram perdoados por Deus quando você foi batizado com água, mas ainda não teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo, eu quero nessa noite convidar você a tomar o caminho de Pentecostes em sua vida. O Espírito Santo que não é um acessório para que a sua vida na fé, a sua comunhão com Deus, seja apenas mais animada, nem tampouco se trata de uma vida evangélica com mais emoção. O Espírito Santo ele é a própria presença de Deus agindo dentro de você, tirando os seus medos, curando os seus traumas, fazendo você reconhecer realmente a sua identidade em Cristo como amado, como amada por Ele e chamado para ser dele. Como foi no tempo de Apolo e daqueles outros 12 discípulos, com certeza tem muita gente hoje na igreja compreendendo determinadas manifestações do Espírito Santo e querendo entender. Muitas pessoas não compreendendo, na verdade, essas manifestações do Espírito Santo e querem até entender o que significa essa experiência com o Espírito Santo. Mas talvez tenham receio
Sabe de quê? Do que vão falar a seu respeito. Já são até líderes, já ensinam. Talvez tenham receio do julgamento que farão sobre a sua fé em Jesus, do questionamento da sua autoridade como líder na igreja, sem ter tido uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Ele chama você agora aí no lugar onde você está. Basta você pedir. E como disse, Jesus ensinou isso em Lucas, no capítulo 11, versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O pai que ama sempre busca condições para dar o melhor para o seu filho. No caso de Deus, o nosso Pai, o seu Pai, o meu Pai, o melhor que Ele tem para nos dar é o Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo não isenta ninguém de lutas, de tribulações, mas capacita o crente a passar por toda e qualquer situação sem se deixar abater pelas circunstâncias. Pelo contrário, aprende na prática o que significa o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Eu disse que nenhum dos discípulos que conviveram com Jesus na sua condição física serve de modelo de inspiração a nós, em relação a uma vida espiritual madura que agrade a Deus. E citei alguns deles, seguidos também dos exemplos que justificam o que eu disse a respeito deles. Mas, se eles, enquanto convivendo com Jesus na condição física, deram vários exemplos que não servem para nós como referência de uma vida espiritual madura, que agrade a Deus, depois do Pentecostes, cada um deles deu um único e suficiente exemplo para que se tornassem modelo de inspiração à fé madura que agrada a Deus. Fé demonstrada pela fidelidade que eles tiveram até as últimas consequências que sofreram por causa de Jesus, e que foi a própria morte, e para alguns deles o martírio, o sofrimento, a vergonha, serem presos. Falando pelo menos dos 11 discípulos mais próximos de Jesus, chamados apóstolos, excluindo Judas, que foi o único que se matou, se enforcando, todos eles tiveram, depois do Pentecostes, uma experiência com o Espírito Santo e viveram uma intimidade tão profunda que não tiveram por preciosa a própria vida, apesar de alguns deles morrerem de morte natural, mas foram presos, foram caluniados, foram privados de direitos. Além de Paulo, que falou a respeito de si mesmo como um abortivo por ter se tornado o último dos apóstolos depois da morte de Jesus, esse que foi decapitado em Roma por causa da sua fé em Jesus. Todos eles foram imensamente encorajados depois da experiência com o Espírito Santo. Você não precisa demonstrar ser uma pessoa melhor diante de Deus para receber o Espírito Santo. Ele sabe que no que diz respeito a você, não dá para confiar. Ele conhece você, o texto que a gente leu, ele cabe na nossa vida. Pelo contrário, será exatamente o reconhecimento da sua natureza má, juntamente com o seu coração contrito, quebrantado diante de Deus, não se conformando com a sua própria natureza, com essa visão da vida biológica apenas, da satisfação das necessidades naturais, que fará com que o Espírito Santo torne você uma pessoa melhor na sua convivência espiritual, na sua vida com Deus e na sua vida com as pessoas também. Não espere que ninguém fale com Deus a respeito de você. Ele conhece você intimamente. Ele espera que você mesmo reconheça diante dele a sua identidade e que você se permita transformar em tudo aquilo que, pela sua própria força, já está comprovado
como impossível de mudar o seu caráter e de domar a sua personalidade. Não é fazendo propósitos, não é jejuando muito ou pouco, não é subindo monte, não é participando de vigílias, não é frequentando os cultos de busca de poder, nem orando ou lendo mais a Bíblia que vai fazer Deus atender a sua expectativa de receber o Espírito Santo. Para que você não pense que Deus agiu em resposta a algum sacrifício que você fez. Faça sim todas essas coisas, mas faça como resultado da ação do Espírito Santo na sua vida. Faça com alegria, faça com prazer, não como se estivesse sobrecarregado, mas como uma consequência da relação com o Espírito Santo e não como estratégias para receber o Espírito Santo. É só pedir, é só crer. Aprendi que Deus, ele não atende a propósitos, mas a paixão. O nosso bispo humano, ele tem nos ensinado a respeito disso, que Deus não atende a propósitos. Eu creio, eu recebo para mim essa palavra. Ele atende a paixão. E quando Deus via que você anseia apaixonadamente pela presença dele, de tal maneira como se nada mais lhe importasse na vida, você se tornará uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus tem coisas tremendas para você experimentar. Busque-o de todo o seu coração, ame-o, deseje estar com ele. Ele espera você para uma vida intensa de comunhão, de relacionamento com o Espírito Santo, que é uma pessoa. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu quero orar por você, para que você receba uma experiência poderosa com o Espírito Santo. E se já tem, que você seja renovado a cada dia na sua paixão por Jesus. Vamos orar? Põe a mão sobre o seu coração. Eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque tu nos escolhestes e não nós te escolhemos. E a escolha que o Senhor fez por nós foi para que demos fruto, e fruto que permaneça. E nós só podemos fazer isso debaixo da unção do teu Espírito. Por isso te pedimos, traz para nós, Senhor, essa experiência poderosa com o Espírito Santo. Renova em nós, Senhor, a alegria da salvação acompanhada pela unção do teu Espírito, aquela alegria que aqueles homens no caminho de Emaús tiveram quando viram Jesus ressuscitado, creram, mas retornaram para Jerusalém porque queriam estar incluídos entre os 120 que receberam a promessa, que foram cheios do Espírito Santo. O de calabanturi canta de bantará calabanduri anta labadai. Xanaki o mene canta de banturi ele bandará balabanai. Eu quero yamachei alabasui que manai anduikianta labalabanai. Eu quero te pedir, Senhor, que essa mesma unção venha sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, trazendo restauração para a sua vida, despertando essa pessoa para a comunhão contigo, que ela deixe tudo aquilo que esteja ocupando o primeiro lugar na sua vida para se voltar para o Senhor, para priorizar, meu Senhor, a conversa com Jesus, a comunhão com o Senhor na palavra, a disponibilidade para receber as revelações do teu Espírito. Renova pessoas que estão, Senhor, com os seus ministérios fracassados, gente que está triste, gente que está angustiada, gente que está com a sua visão apenas nas necessidades biológicas. A tua palavra diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito. E canta lá, Shebanda Calabaçu e canta lá, Baná. Que é o melhor de todos os presentes que o Senhor poderia
dar ao homem. Senhor, alguns dizem o melhor de Deus está por vir. Eu creio que o melhor já chegou na minha vida. E se essa pessoa crê, também chega para a sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. E ela passará a viver uma vida de dependência total em Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Deus Emanuel. Espírito Santo, Deus conosco. Louvado seja o Teu nome. A nossa vida te pertence. Senhor, abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã. Que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Tenha uma experiência poderosa. Deseje, mais do que todas as coisas na vida, ter essa experiência com o Espírito Santo e desenvolver a sua relação pessoal com Jesus a partir dessa experiência. Em nome de Jesus. O ministério dela é teu. A vida dela é tua. A família dela é tua. E todas as outras coisas que o Senhor tem concedido a essa pessoa pertencem a ti, Senhor. Que ela saiba ser grata, em nome de Jesus, e desfrutar do melhor de Deus. Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom. Que bom saber que Deus, Ele age na nossa vida. Aleluia. Eu quero abençoar você em nome de Jesus, que Ele, Espírito Santo, conceda uma semana cheia de graça, cheia de unção, que você seja poderoso nas Escrituras, fale com precisão a respeito de Jesus, tenha habilidades poderosas para convencer outras pessoas da sua fé, mas tudo isso regado pela unção do Espírito Santo sobre a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela sua participação comigo nessa live. Em nome de Jesus. Essa mesma mensagem estará disponível também no meu canal no YouTube. Eu vou compartilhar depois pelo Facebook o link. Tenha uma semana cheia da graça de Deus. E que o Senhor te abençoe.